né, a Elisângela, ela não é professora, mas é pedagoga do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES Itapina, e é presidente, né, coordenadora geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do IFES Itapina. Está aqui nos prestigiando, né, e também aqui coordena os trabalhos do NEABI, do qual partiu esse grupo de estudos, né? Esse é um grupo de estudos do NEABI, é uma ação nossa, do núcleo, a professora Kátia Silene é membro, eu, a professora Daiane, a Gabriele Dicente é membro, né? E a gente está promovendo esse debate, né? Muito importante para a produção de uma sociedade antirracista, né? Uma sociedade igualitária e uma educação cada vez mais inclusiva e justa, né? Também na questão racial. Então, no encontro de hoje, né, nós vamos conversar, o nosso tema é literatura infanto-juvenil e fortalecimento da identidade negra, com a professora Débora Araújo, que eu vou pedir para logo mais se apresentar, e também a Cláudia Patrocínio, que é graduanda em Letras, e a Thaís Ximenes, que é graduanda em Filosofia, ambas pela UFES, e que participam de um grupo de pesquisa, né, e que eu gostaria que a professora Débora explicasse para nós como é que funciona. É um grupo de pesquisa com um nome bem interessante, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Débora, e já agradecendo muito a presença de vocês, por terem topado serem as interlocutoras, nos ajudarem a debater sobre esse tema tão importante hoje, e agradecer a presença dos alunos, alunas, das pessoas interessadas na temática que estão aqui hoje. Muito obrigada por valorizarem esse momento de diálogo. Então, professora Débora, fique à vontade. Obrigada, professora Daiane. Boa noite a todas, todos, todes. Agradeço muito pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu acho que de tudo que a gente está vivendo, né, de todas as tristezas que a gente tem vivido, já até está virando clichê essa fala, né? Mas tem sido muito importante, pelo menos isso, essa oportunidade de a gente romper fronteiras, né? E poder se encontrar de um modo que talvez presencialmente a gente não conseguiria, dependendo das circunstâncias, né? Nessa distância geográfica que eu estou de vocês, até que nem tanto, né? Pensando no campus. Mas a gente tem visto eventos nacionais e internacionais, né? Pessoas de outros lugares aqui no Brasil e vice-versa, coisa que não aconteceria normalmente. Então, pelo menos isso a gente tem, né, de celebração, né? E aí, eu também agradeço ao convite pela oportunidade de falar sobre um tema tão caro para nós, né, que são as relações étnico-raciais, no caso do grupo que eu coordeno, a literatura infantil e tantas outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Também agradeço a professora Raquel, porque foi a intermediadora aqui que fez o contato, né, comigo, então agradeço pelo convite, pela consideração, a todas as professoras do NEAB, tá, e todas as estudantes e os estudantes vinculados ao NEAB, meus agradecimentos, tá, os nossos agradecimentos, tá. Então, acho que já começo a compartilhar slides, que daí eu já vou mostrando um pouco do Literatura, né, que é o grupo que eu vou falar um pouco hoje, né, que nessa breve conversa que a gente vai ter, controlando o meu tempo também, porque nós estamos combinadas, né, para que nós três falemos, então eu quero controlar bastante para que as meninas também possam falar. Então, eu tinha, inicialmente, o título era outro, então eu trouxe o título que a gente tinha conversado antes, que justamente é para falar um pouco do que é a literatura, né? Então, esse nome que chama atenção, né, isso que vocês estavam falando antes, a professora Daiane estava falando antes, né? Vocês podem observar que o nome do grupo, né, não é literatura, e tem um destaque em 3 letrinhas, né? Essas 3 letrinhas representam muito para nós, porque nas matrizes africanas, nas tradições africanas, erê é a representação da alegria, né, da infância, das infâncias, do que habita em cada um de nós, que nos torna ainda seres humanos que acreditam em um novo tempo. Eu sempre digo assim, que se a gente ainda consegue sorrir, se a gente ainda consegue acreditar, ter esperança, é porque existe,
na perspectiva africana, uma criança habitando em cada uma de nós. Então, a gente pega a palavra literatura, inclui herê e vira literatura, né? Então, a literatura, ele se constitui na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, no ano de 2017, e desde então a gente tem se constituído num grupo que é, o nome dele completo, né? Grupo de Estudos e Pesquisas em Diversidade Étnico-Racial, Literatura Infantil e demais produtos culturais para as infâncias. E quando eu for falar um pouco sobre isso, vocês vão perceber que quando a gente fala infâncias no plural, a gente também está entendendo infâncias para além da faixa etária estabelecida pela legislação, tá? Infâncias são muito mais. Então, antes eu me apresento, meu nome é Débora Araújo, né, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, e aí já deu para entregar que o meu sotaque não é daqui, né, pelo R puxado. Sou licenciada em Letras, também pela Universidade Estadual do Paraná, e sou professora na UFES de uma disciplina chamada Educação das Relações Étnico-Raciais. É uma disciplina que é nova, né, na universidade, é nova no Brasil, inclusive, faz parte de uma legislação e que muitas universidades ainda não têm, é uma pena, porque eles estão descumprindo a legislação brasileira, estão descumprindo a LDB, né, e essa disciplina, ela vem fomentar um debate sobre, justamente, as relações raciais, e aí ela tem o nome de Educação das Relações Étnico-Raciais. Então, são possibilidades de nós pensarmos a nossa sociedade de um outro modo, que até agora, como ela foi constituída, e cada vez mais a gente tem tido mostras disso, né, socialmente, por esses últimos momentos aí que vocês estão acompanhando, a gente entende que nós precisamos nos reeducar, porque a educação que foi dada até agora não foi suficiente. Então, essa disciplina, eu venho aqui para o Espírito Santo, inclusive, por causa dessa disciplina, né. Então, a gente constituiu esse grupo, e eu vou falar um pouquinho dele antes das meninas se apresentarem, né. Então, aqui tem eu gosto muito dessas duas fotos, que são as últimas fotos que a gente tirou esse ano, em março. É uma pena, né, porque daí é o primeiro dia de encontro, justamente que a gente tinha voltado às aulas na UFES, e foi o primeiro encontro que a gente teve, e foi o último até agora, né, no ano, presencialmente. A gente até fez um encontro agora com protocolos de segurança, assim, mas metade das pessoas não puderam participar presencialmente. Então, é uma foto que lembra um monte de coisas boas, assim, nós, né, saudade, e aqui mostra um pouco como é que a gente se constituía, né, a gente se constitui, né, nós somos um grupo que pensa muito o exercício das infâncias na vida adulta também, a gente não compreende que o modo de pensar acadêmico precisa tirar de nós a alegria de existir, né, então, como a gente é muito, e na sala onde eu trabalho não tem cadeira para todo mundo, a gente senta no chão, e a gente tem o tapete do literatura, que é o tapete mágico do literatura, que a gente usa também para levar livros de literatura em cursos, quando a gente vai fazer formação, e ele também é um lugar onde a gente senta, onde a gente come, a gente é muito cercado pela comida, pelos afetos, pelo contato e pelos livros de literatura, né, e vocês podem perceber que tem crianças de todas as idades aí nas fotos, né, tem crianças pela faixa etária mesmo, né, estabelecida pela lei, e tem crianças maiores, e todo mundo busca construir esse efeito, esse processo que também é acadêmico, mas não é só, né. Então, até fazendo aqui merchan, né, já do literatura, fica aqui o convite para vocês conhecerem a nossa página do Instagram, porque é lá onde a gente vai publicar muitas das coisas que dizem sobre nós, né, que nós somos um grupo que justamente trabalha temas relacionados às infâncias, mas às vezes, né, como eu disse, as infâncias são mais do que a faixa etária, então tem temas outros, né, as nossas subjetividades como pessoas adultas também fazem parte deste grupo, né, e desta página. Então, fica aí o convite, por exemplo, toda sexta-feira a gente tem o Sexta Negra Literária, que são resenhas de literatura infantil, em que a gente divulga obras que a gente considera de qualidade, com a temática da cultura africana e afro-brasileira. Também ele está agora em mudança, mas nós temos um site também, que é esse link aí, que é o site onde a gente reúne as nossas produções acadêmicas. Então, como as meninas vão falar, né, elas são pesquisadoras, envolvidas, né, com discussões relacionadas a produtos culturais, e as nossas publicações compõem esse site para poder divulgar também o que a gente pensa, o que a gente vem fazendo academicamente, tá? Então fica aí o convite também, deu um cortezinho ali em cima. E quais são os nossos princípios, né, como um grupo? O primeiro princípio deles é a recuperação narratívica das infâncias.
a gente percebeu que ser do literatura fazia parte, isso foi acontecendo naturalmente, né? Mas uma coisa que foi bastante importante, e eu estou falando isso pensando também na faixa etária do público que está aqui nesse grupo hoje, tá, gente? Que é muito diverso, né? A gente costuma não dar muita atenção para a nossa experiência quando criança, né? Então, no literatura, foi necessário a gente retomar isso, retomar as nossas infâncias, a infância ou a fase de ser criança, né? Para poder pensar o que nos trouxe até aqui. E o literatura, como é majoritariamente composto por pessoas negras, vieram esses atravessamentos do racismo, né? Vieram os atravessamentos que nos compuseram como pessoas que, inclusive, se interessaram por estudar relações raciais. Então, isso veio, a discussão de gênero e sexualidade também nos compôs. Nós entendemos também que nós somos muito mais plurais, nós temos o atravessamento do racismo, mas nós temos outras histórias que nos constituem. Então, classe constitui, raça nos constitui, gênero nos constitui, sexualidade nos constitui. Então, tudo isso foi retomado em nós, e a gente tem esse marcador muito importante. A gente pensa muito e respeita muito o que nós fomos como crianças e construímos, buscamos construir um espaço para que as crianças hoje vivenciem experiências mais positivas do que a maioria de nós vivenciou, tá? E por isso a gente trabalha com alguns conceitos teóricos, inclusive, que vão pensar isso. E tem um conceito do professor Renato Nogueira e Marcos Barreto, que vai se chamar infancialização, e que não é infantilização, que inclusive a gente costuma falar, né, você está sendo infantil. Quando se fala isso para uma pessoa adulta, quer dizer, está dizendo que ela é criança. E ser criança na nossa sociedade é ser inferior, né? O que eles vão propor de infancialização é outra coisa, é uma maneira de perceber na infância as condições de possibilidade de invenção de novos modos de vida. Então, é um olhar diferente, é pensar criança sendo adulto, não é imitar criança, é você tocar a vida de um modo em que as coisas mais difíceis podem ser resolvidas de um modo mais simples, e não simplista, né? Então, tem umas recuperações também semânticas aí na nossa perspectiva. Uma outra coisa também que nos constitui são valores africanos, que a gente entende, né, que são valores de base africanas, como a ancestralidade. Então, nós somos também grupos diversos, religiosamente falando, né? Eu do candomblé, pessoas católicas, pessoas protestantes, pessoas espíritas, pessoas sem religião, mas a gente compreende que numa perspectiva africana, sobretudo por causa do rompimento que a escravidão nos proporcionou, né, nos causou, faz com que a gente busque, né, as nossas referências africanas. Então, a gente vai trazer a ancestralidade como marcador. Outra coisa também é a comunidade ou o coletivo, né? Então, a gente faz muita coisa em coletivo, a gente constitui-se como um grupo que pensa muito o efeito de que um benefício ou um malefício que atinge uma pessoa, atinge a todos nós. Então, a gente tem essa compreensão de que todo mundo é um todo e que o único, a individualidade compõe o todo, né? E aí, pela foto, vocês tinham visto também a marca da circularidade, né? O círculo, a tentativa, pelo menos, embora eu seja coordenadora, eu falo que eu sou descoordenadora, né? Porque a minha ideia não é ser aquela chefona, né, de grupo de estudos. Eu quero ser alguém que possibilita um debate, até porque, para eu ter ficado na UFES, vários momentos difíceis que eu vivi, eu só fiquei na UFES por causa desse grupo. Então, eu tento ao máximo romper essa relação de hierárquica, então, a ideia da circularidade, né? E isso tudo vai se resumir no Ubuntu, mas a Thais, eu acho que vai falar um pouco melhor sobre o Ubuntu, mas basicamente tem a ver com o entendimento de que a gente é constituído por um coletivo, né? E que este coletivo me constitui individualmente. As nossas ações também envolvem o enfrentamento acadêmico e político em defesa da literatura infantil e das infâncias. Vocês já perceberam que eu falei, né, que há uma tendência de desqualificar tudo que é da criança, e no literatura a gente cuida muito com isso, né, a gente tenta não usar adjetivos que mencionem qualquer qualidade ruim à infância. Então, ser infantil não é ruim, ser bobo não é ruim, né, então a gente vai possibilitando um outro lugar. E também a literatura infantil de qualidade. A gente luta muito para que a literatura infantil mantenha o seu caráter artístico, reconhecimento como arte, mas que tenha um espaço também de reconhecimento acadêmico, porque como é literatura infantil, há um entendimento de que é de criança. Sendo de criança, não é coisa de se estudar na academia, não é coisa de se estudar na universidade. Então, eu provoco isso e vou trazendo, né, convencendo pessoas adultas
a pensarem a literatura infantil. Uma outra frente nossa também é a denúncia do racismo e o combate a práticas discriminatórias. A gente, como um grupo, a gente se envolve de forma militante, né, em várias ações, e também tenta produzir nas nossas próprias práticas ações que são engajadas com a luta antirracista. Né? Então, isso faz parte da nossa natureza, né? E como eu falo de literatura, estou falando de literatura, eu falei, bom, pelo menos um pouquinho, né, para mostrar para o pessoal o que a gente vem pensando de literatura. Então, aqui eu só vou mostrar algumas capas de livros para vocês verem, porque em outro tempo, se eu tivesse um outro tempo, eu falaria do quanto o efeito negativo da literatura infantil prejudicou a formação da identidade das pessoas no Brasil, sobretudo das pessoas negras. Quando você parava para pensar que, em determinado momento da literatura oferecida para as crianças, nós só tínhamos a tia Anastácia, o tio Barnabé e o Saci Pererê como personagens, né? E num modelo muito estereotipado. E aí a gente também vai ver meninos negros, sobretudo, adolescentes negros, em histórias de literatura infantil, sofrendo violências, crianças abandonadas. Então, quando a gente faz uma passagem para o século XX, e por meio de uma discussão da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Brasileira e Africana, a gente vê uma transformação, ainda que não a contento, tá? Eu faço muitas críticas, a gente fala de subrepresentatividade, mas a gente começa a ver uma transformação no mercado editorial brasileiro. E a literatura infantil vai sofrendo esse impacto, né? Como, por exemplo, uma história em que uma família é retratada de uma forma altamente positiva. E a gente não vai cair na armadilha de que é uma família margarina. Na verdade, é uma família em que prevalece o afeto. Poderiam ser duas mães, poderiam ser dois pais, poderia ser uma mãe e uma avó, poderia ser só uma mãe e um filho, né? Mas o que mais chama atenção é o fato de ser uma família permeada pelo afeto, permeada pelo carinho, e com um enredo muito engraçado, que é o fato deste personagem aqui, o Joaquim, ele está muito indignado que a mãe dele está grávida de uma menina, e ele queria um menino. Então ele cria todo um processo para poder lidar com isso, e um dos processos é a criação de um amigo imaginário, que é o cavalo adamastor, o pangaré. Então isso tudo vai permear uma história infantil, mas que na verdade toca em várias questões do universo adulto também, né? Um outro livro também, enfim, eu não vou conseguir contar os enredos de todos, né? Mas nós vamos ver, por exemplo, para as ilustrações, faltou falar só uma coisinha de ilustração. A gente também reconhece um avanço no modo de retratar personagens negros e negras, né? Meninos e meninas, homens e mulheres com traçados de valorização da sua estética, os cabelos, as vestimentas, né? Aqui nós vamos ver também personagens negras assumindo o estereótipo, né, mas ressignificando o estereótipo eurocêntrico, com coroa, com roupas supostamente europeias, mas que são colocadas com black power em corpos negros e dá um efeito muito positivo, né? E o título do livro já diz tudo, então vale muito a pena vocês conhecerem essa história, porque ela é muito divertida, tá? Também nós vamos ver crianças, meninas negras, valorizando muito sua autoestima, tendo a sua autoestima muito valorizada. Por exemplo, essa personagem, cada dia ela quer ir para a escola com o cabelo de um jeito, e aí tem dia que ela quer ir com o cabelo black power, outro dia ela quer ir com tranças, e é muito positivo o modo como ela é retratada. O pai e a mãe são figuras presentes. Nós tivemos por um tempo na literatura infantil a ausência do pai. Então, parece que daí constrói a imagem de que o homem negro é sempre um pai ausente, né? Então, isso tudo vai sendo ressignificado em produções como estas. Esse livro é um livro que extrapola mesmo faixas etárias, pelo próprio título, né? Não tem ali, não está aparecendo ali para vocês, mas tem um pedacinho que é o menino Nito. Então, o homem chora ou não? É isso que acontece, porque o Nito aprende com o pai dele que o homem não chora. E aí, eu não sei se vocês sabem, gente, quando vocês guardam choro, o que acontece? Então, sugiro assistirem, porque o Menino Nito, vocês conseguem achar um vídeo no YouTube, tá? Assistirem o que acontece com qualquer pessoa quando guarda o choro. O Nito guardou o choro e deu numa situação muito difícil. E aí a questão é, o pai dele, será que vai pensar bem que homem não chora? Só homem que não pode chorar? Ou só mulher pode chorar? Então, são questões que são feitas pela literatura infantil. Outros livros, como este, vão recuperar a ancestralidade africana, mitos fundantes de povos africanos, como, por exemplo, os iorubanos, né? Então, Bruno e a Galinha da Angola vai envolver, nessa imagem que está aqui, praticamente o mito, a explicação de como o ser humano
foi construído, foi criado, né, por Olorum. Então, é uma história infantil que está trazendo uma simbologia, uma mitologia muito profunda, né, de ancestralidade. Assim como outro livro da professora Kilson Oliveira, em que uma menina negra também vivencia experiências em que ela se sente excluída, discriminada, por causa do cabelo dela, nesse caso, e ela vai acionar os seus antepassados, os seus ancestrais, para descobrir, para ter certeza, na verdade, que o que ela tem no Black Power é uma grande coroa, e que todas nós, meninas e meninos, temos coroas nos nossos cabelos, nas nossas cabeças, e que a dela é uma coroa para cima, né? Então é uma forma também de valorizar os cabelos crespos. É uma tendência dessa literatura mais contemporânea. Enquanto antigamente as mulheres negras usavam o cabelo sempre escondido por panos, né, do estilo da tia Anastácia, hoje nós vamos ver meninas negras, mulheres negras retratadas na literatura de uma forma livre, né, vivendo seus cabelos e suas identidades de forma livre, né? E aí agora eu passo a palavra para uma de nós, né, uma das palestrantes de hoje, que é a Cláudia Patrocínio, que vai falar com vocês. Olá, gente, boa noite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. O meu nome é Cláudia Patrocínio, eu sou graduanda em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo. E o meu trabalho é um trabalho de pesquisa de TCC, que eu estou no fim do meu curso. E eu coloquei aí até um asterisco falando que as mulheres negras no movimento hip hop. Porém, como o meu trabalho está em desenvolvimento, eu ainda não... Esse não é o título final dele, né? Porque o trabalho engloba outras questões que eu ainda não consegui finalizar o título, e aí eu coloquei esse título só para saber mais ou menos uma visão geral do que eu vou falar. E eu tenho 23 anos, eu estudo na UFES, eu sou uma menina negra e eu sempre gostei de hip hop, sempre gostei de rap. Eu costumo dizer que o meu encontro com o hip hop, com o rap, na verdade, não foi um encontro, foi um reencontro. Porque desde criança eu morava numa cidade chamada São Gonçalo, que fica no Rio de Janeiro, e do lado da minha casa tinha um bar, e esse bar tocava de tudo. Era gospel de manhã, aí de tarde era samba, tocava rap, tocava funk, tocava de tudo nesse bar. E aí eu lembro uma memória muito vívida que eu tenho, que é de escutar o beat das músicas dos Racionais MCs. E eu era muito nova, eu tinha uns 7, 8 anos. E na época eu não entendia nada que eles falavam, mas o barulho da música, da introdução das músicas, sempre, tipo assim, despertou algo dentro de mim, uma coisa como se fosse um incômodo mesmo. E aí, hoje, no meu lugar de pesquisadora, que pesquisa a cultura do movimento hip hop, eu percebo que o beat, ele é feito para incomodar. É como se essas vozes que são silenciadas, que essas vozes falam, mas elas são silenciadas, elas vêm e o beat já gera esse barulho. Porque, olha, vocês não vão prestar atenção no que eu estou falando, mas de qualquer forma a gente vai incomodar vocês com o barulho do beat. E é assim que eu começo a falar sobre como que o rap, né, ele sempre esteve presente na minha vida até o partir do momento que eu comecei a ser uma consumidora dessa cultura. E aí, eu sou orientanda do Jorge Nascimento, então eu não sou orientanda da Débora, apesar de eu querer muito, mas ainda não temos esse vínculo, né? E aí quem me orienta nessa pesquisa é o professor Jorge Luiz do Nascimento, que ele é doutor em Letras Neolatinas pela UFRJ, e hoje ele é professor do programa de pós-graduação em letras lá na UFES, e ele desenvolve pesquisas e orientação de trabalhos nessas áreas, né, que é a literatura chamada literatura marginal e rap. E aí eu gosto muito de contar uma história que foi, e aí sou eu com ele, em 2018, num projeto que nós desenvolvemos numa escola aqui de Vitória. E eu gosto muito de contar uma história que eu e o Jorge, a gente também é uma coisa de reencontro, porque muitas pessoas falavam dele para mim quando eu falava que eu queria fazer TCC sobre rap. E aí muitas pessoas chegavam e falavam, você conhece o Jorge? Você conhece o Jorge? E eu falava, gente, eu preciso conhecer esse homem, porque todo mundo fala dele. E eu lembro uma vez que uma amiga minha falou que ele ia dar uma palestra aqui na região onde eu moro, que eu moro na região 5 de Vila Velha,
E aí eu fui lá para ver a palestra, né? Porque ele ia falar justamente sobre o tema que eu gosto, que é o rap. E eu cheguei lá, o cara era negro. Aí eu lembro que eu fiquei assim, gente, mas como assim? Porque até então, e aí vem muita questão do imaginário que a gente tem das pessoas que ocupam lugares dentro das universidades. Eu só tinha professores brancos até o momento. Então, ver o Jorge foi assim. Aí eu lembro que eu tomei um tapa na cara também, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô pensando que o cara é branco, mas ele não é, né? Mas foi muito assim de ter tido uma trajetória construída por professores brancos o tempo inteiro, desde do meu ensino médio até hoje, na UFES, eu só tive 2 professores negros, que foi o Jorge e a Débora. Então, isso me marcou muito, né? Que foi a primeira vez que eu me senti parte de algo, identificada com alguém dentro da universidade, na qual eu estou há quase 5 anos. E aí, dentro da minha pesquisa, eu faço uma breve introdução sobre o movimento hip hop no Brasil, que surge aqui no Brasil, em São Paulo, no final dos anos 80 e início dos anos 90, nas periferias de São Paulo, com influência do movimento hip hop que já estava ocorrendo desde os anos 80 em Nova York, no bairro do Bronx. E aí eu faço uma breve introdução, porque o foco do meu trabalho não é esse, então só para situar mesmo quem for ler, mas existem várias pesquisas, vastas pesquisas sobre a origem do movimento hip hop. E aí falo também sobre o caráter político do rap, porque muitas pessoas podem gostar de ouvir rap, mas o rap, ele é essencialmente político e ele é essencialmente contra o sistema. Por mais que as letras possam falar de outras coisas que não sejam uma crítica direta para o governo, essa é a essência do rap. Então, desde sempre, os rappers afirmaram essa sua condição, que é estar contra essa ordem vigente, a ordem social branca, uma ordem que subjuga as outras pessoas. Há essa história oficial também de como que nós somos educados e contados na escola, de que sempre existiu pessoas brancas que vieram nos salvar, e não sermos protagonistas da nossa própria história, não termos não nos é dada a visibilidade de quem são os protagonistas, né? Quem são os nossos antepassados, quem são os nossos ancestrais. E também a alienação produzida pela mídia. Uma crítica muito ferrenha do rap ao ritmo do pop, que é amplamente divulgado pela mídia, enquanto o rap, ele fica em segundo plano. Então, a gente tem, por exemplo, premiações como as premiações que premiam músicas, elas premiam mais artistas do pop. Então, a gente tem várias polêmicas aí envolvendo os rappers que são contra a essa mídia, né? E aí tem os 4 elementos fundamentais do hip hop. Aqui no Brasil, a gente acrescentou um que foi o conhecimento, mas os 4 elementos principais são o grafite, o DJ, o MC, o b-boy ou o biguel, que também representam, né, a música, a arte, o MC através da arte do mestre de cerimônia, que é quem agita as batalhas de rap, que é quem agita os eventos, e os b-boys, que são quem pratica a arte da dança, que no hip hop é conhecida como break. Então, todos os festivais de rap, de hip hop, eles são marcados por essas figuras. E aí, dentro dessa cultura do hip hop, eu me vi sempre muito inquieta, porque quando eu comecei a realmente consumir o rap, eu via que eu só escutava homens o tempo inteiro. E por mais que isso me abraçasse, porque falava sobre racismo, porque falava sobre desigualdade, porque falava sobre temáticas que sempre estiveram presentes na minha vida desde muito cedo, eu via que faltava algo, porque eu só ouvia homens, e eu sempre me perguntei se não existiam essas mulheres. Então eu uso o termo invisibilidade, porque no começo eu falava que eu pesquisava a ausência dessas mulheres, só que aí eu percebi que não, que essas mulheres estão lá, só que elas são invisibilizadas por um público e por uma mídia que é amplamente machista e que divulga esse machismo através das letras, através da reprodução. E aí, então, meu objetivo da minha pesquisa é discutir de que forma essas mulheres negras, porque aí eu estou fazendo um recorte só para as mulheres negras, eu
não abrange as rappers brancas que estão presentes nesse movimento. A hipersexualização que essas mulheres sofrem e o machismo e o racismo enfrentados por ela. E aí, dentro dessa pesquisa, eu fiz algumas entrevistas com mulheres que são do movimento hip hop aqui do Espírito Santo, e eu sempre ouvia a questão de que elas estão lá presentes, mas elas sempre são vistas como a namorada ou a esposa de tal MC, de tal cantor, e aí a partir disso eu conheço a Elisandra de Souza, que é uma jornalista, escritora e ativista política de São Paulo, em que uma entrevista ela fala que ela também era sempre que se referiam a ela, referiam como, é a mina de fulano. E aí um dia ela pegou numa batalha, pegou o microfone e falou assim, eu não sou a mina de ninguém, eu sou eu. E a partir deste momento que eu escutei ela falar, que eu percebo que as mulheres são colocadas em segundo plano, nos eventos são colocadas em segundo plano, nas músicas, a gente tem as músicas de rap, muitas das vezes as mulheres são colocadas para fazer as dobras musicais, as segundas vozes, ou para embelezar os clipes, então você coloca várias mulheres extremamente arrumadas, né, sexualizadas, com muitas roupas curtas, para embelezar um clipe de homens, que são aqueles homens que vão ganhar visibilidade, visualização, e aquelas mulheres vão receber só um cachê ali pelo aquele trabalho, e isso sempre me incomodou, né? E aí, a partir disso, dentro da minha pesquisa, eu faço análise de uma entrevista que foi realizada em outubro de 2019, 2019, na disciplina de Heré, com a Débora, que é com a Bruna Campos, que ela é integrante do grupo Melaninas MCs, que é o principal grupo de rap feminino capixaba aqui do estado. E ela é conhecida como a Fari. E aí, na entrevista, ela fala, porque antigamente ela era chamada de Afari MC. E aí ela fala que ela tirou o MC porque ela não é só MC, ela é muita coisa. Ela é uma mulher, ela é negra, ela gosta dos cachorros dela, ela é transista, ela é empresária, ela faz muito além do que ser só MC, então ela quer ser chamada só de Rafari. E faço análise de letras de músicas produzidas por esse grupo. Nessa entrevista que eu realizei com a Fari, e aí pode passar, Débora. Tá a foto dela com um grupo, né, que é o Melaninas MCs, que é composto por 4 mulheres negras daqui da região da Grande Vitória. Nessa entrevista que eu fiz com ela falou muito sobre como que ela foi introduzida nessa cultura, e aí eu me identifiquei bastante, que foi da mesma forma, começou a frequentar batalhas de rima, e percebeu lá que as meninas estavam só como público, e que quem apresentava essas batalhas também eram homens, e que ela só ouvia homem. E aí ela também falou comigo que ela começou a pesquisar, e ela falou, gente, não é possível que só tenha homem, só homem faz rap, e ela viu que existem muitas mulheres, a gente tem várias referências, a nível internacional a gente tem a Lauryn Hill, a nível nacional a gente tem a Dinadi, que é considerada, né, a mãe do rap, e aí a gente conversou muito nesse dia sobre as coisas que nós mulheres enfrentamos dentro dessa cena do rap. E aí uma coisa que a gente conversou bastante foi sobre a figura que tem no rap da mãe, que é uma figura suprema, já endeusada, já valorizada desde Racionais MCs, porém, essa figura, ela é contraditória com as outras falas dos rappers, porque ao mesmo tempo que eles endeusam a mãe, Mano Brown já falava, né, Dona Ana, sem palavras, a senhora é uma rainha, mas ao mesmo tempo que eles endeusam essas figuras das mães, eles humilham e distratam outras mulheres, e muitas vezes eles fazem isso com mulheres que apenas tiveram as mesmas atitudes que os homens têm na sociedade, assim, o tempo inteiro, e ninguém fala nada, né? Que é a questão da traição, que é a questão de ficar com o outro amigo, que é tão criticada por esses homens, mas esses homens fazem as mesmas coisas, e inclusive cantam as mesmas coisas dentro das próprias músicas. E outra coisa que nós falamos muito lá foi sobre achar que a mulher tem um lugar específico dentro dessa camada, né? Achar que a mulher só serve para algumas coisas. E aí, nessa análise da letra, eu trouxe hoje, né, a música chamada Lady Wu-Tang, do Melaninas MCs, porém, eu só recortei a parte da Afari, porque a música é bem grande, não ia dar tempo aqui. Você pode voltar, Débora?
Cláudia, vou ter que dar uma acelerada no tempo, tá? Então vamos soltar. É para soltar a música agora? Uhum. Deixa eu só localizar aqui. O corre me deu e meu jogo nunca deu empate. Ainda tem conclate, palavra curta não vai pra debate. São 12 anos de autonomia, decidi que não mais serviria. 100% de lucro, fugir da senzala, quilombo, criativa, economia. Não me julgue, abusada, quando eu sentar. Tô recuperando minha herança, vou gastar. Paredora é se abusar, pode ser, pode pá. Quero ficar rica como honey cocaine. Se precisar vender mais cocaine, e meu cachê pega com quem? Lady who tem, lady who tem. Quero ficar rica como honey cocaine. Se precisar vender mais cocaine, e meu cachê eu pego com quem? Lady who tem, pega lady who tem. Lady, lady, lady. E essa parte que ela canta, eu tinha grifado aqui, que ela fala muito sobre essa ostentação, né? Sobre usar ouro, ela fala, tô pesada nos quilates. E aí na entrevista que eu fiz com ela, eu perguntei, porque a nossa realidade e a realidade dela não é essa, ela não tá pesada nesses ouros. E aí ela conta que ela escreveu essa música, esse trecho dessa música, pensando nas oportunidades que ela conseguiu gerar através do rap para outros meninos e meninas negras. E quando ela fala que ela está pesada nos quilates, que ela está recuperando a sua herança, ela está recuperando essa herança que foi tirada de nós há muito tempo atrás e que hoje ela consegue gerar uma fonte de renda para essas pessoas que trabalham com ela e uma fonte de renda para ela mesma. Por isso que ela fala da criativa economia, que poder hoje ter uma autonomia através da música. São 12 anos que a Fari, ela trabalha por conta própria, é transista e produz clipes através daquilo que o rap proporcionou. Então, é mostrando que o rap, ele é lugar de todo mundo, ele não é lugar só dos homens. E é isso. Obrigada, Cláudia. Esse tempo tão corrido, né? A gente tem um combinado de horário, então por isso que a gente tem que ficar controlando aqui o tempo. Então, agora eu passo a palavra para a Thaís Ximenes, que também vai falar sobre uma lindeza, que é uma parte da literatura. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Eu sou Thaís Ximenes, eu sou graduanda em Filosofia na UFES e sou orientanda da Débora. Calma aqui. O título da minha pesquisa é Filosofia Africana e Afrodiaspórica e seus diálogos com as brincadeiras afro-brasileiras. Então, primeiro, eu achei interessante, nosso tempo está curto, então eu vou tentar, sem ficar estressada, mas explicar para vocês também. As brincadeiras afro-brasileiras que eu estou compreendendo dentro do meu estudo, aí está no outro slide. Obrigada. Elas são manifestações culturais que se mantiveram e se ressignificaram nos territórios contra-colonizadores. Esses territórios contra-colonizadores são territórios que vão contra o colonizador. Não. Parece muito fácil essa conceituação, mas, na verdade, são territórios que existe uma resistência da cultura que foi colonizada. Entende? Então, são contra-colonizadores, são quilombos, Esse conceito foi desenvolvido pelo quilombola, ativista quilombola Antônio Bispo Santos. E as brincadeiras, elas têm por herança a oralidade, que se mantém até os dias atuais através do corpo e da voz. O interessante disso é que o hip-hop, vou pegar um pouco da fala da minha amiga Cláudia, que ela fala sobre o hip-hop. E o hip-hop, o interessante do hip-hop é que é uma poesia falada, né? Então, ela tem essa oralidade presente. A contemporaneidade vem com o hip-hop, mas a oralidade está presente nas comunidades de tradição africana muito antes. E é sobre essas brincadeiras que se fazia já com a oralidade, sendo fundamentadas na oralidade, que eu vou trazer para vocês. São elas o jongo, o ticumbi e o rei de bois. Por exemplo, vocês conhecem alguma dessas brincadeiras aí na cidade de vocês? Não vai dar para responder, né? Mas as brincadeiras que eu selecionei foram essas.
elas são muito denominadas como folclore ou cultura popular. E eu não gosto muito desse termo, porque ela diminui todo o rito para o brincante, que ele faz isso por uma devoção e não por um folclore, ou porque é uma cultura popular. Se tira o sagrado, e existe uma sacralidade dentro disso. Você vê que o hip hop ele está resgatando essa ancestralidade, mas dentro das brincadeiras de cultura popular que eu estou tratando aqui, de cultura afro-brasileira, ela já vem falar dessa ancestralidade presente. E o jongo, por exemplo, é uma brincadeira, está no próximo slide, que é uma brincadeira que é feita com tambores cravados no tronco. Esse jongo ele foi feito em Itaúnas, aqui no norte do Espírito Santo. E os tambores são cravados no tronco, são desenvolvidos pela própria comunidade. Ele utiliza também casacas, que são instrumentos indígenas, representantes também do Espírito Santo, né? E as mulheres, os homens cantam e as mulheres cantam também, e elas que dançam. Eles tocam e as mulheres dançam. E é uma brincadeira banto, de origem banto, que elas persiste e perdura até hoje. Por exemplo, essa foto foi tirada esse ano, em janeiro, que as brincadeiras elas se mantêm e elas se ressignificam. Depois a gente vai ver o Ticumbi. Esse é o baile de Congo do Ticumbi, que eles utilizam pandeiros e é uma história muito bonita. Representa as guerras étnicas dos países do tronco linguístico banto. Também é uma brincadeira muito banto. A gente vai perceber que são brincadeiras que têm uma forte influência banto, porque os primeiros negros que vieram para cá, eles foram banto e ficaram aqui no Porto de São Mateus, que foi o primeiro porto, né, de extração, que recebeu o tráfico negreiro. Então, tem muita herança dentro dos quilombos ainda, a herança banto. E o Reis de Bois, que é uma brincadeira que já tem que foi ressignificada. Está no próximo slide, que ela foi praticamente ressignificada com os negros, né? E que é uma brincadeira muito legal também, que tem uma encenação, que o festeiro, os brincantes vão tentar vender um boi para o dono da casa que eles vão receber, e é muito legal. E eles vão louvar os três reis magos. O objetivo de desenvolvimento da minha pesquisa foi o seguinte: eu precisei, dentro dessas brincadeiras, analisar conceitos da filosofia africana que dialogavam com elas. Então, eu percebi que eu utilizei 2 conceitos base para que isso acontecesse. E dentro de cada brincadeira, eu vi que se destacava elementos da cultura de matriz africana que podem ser utilizados como conceitos filosóficos. Então, no jongo, eu destaquei a circularidade, no ticumbi, a oralidade, e no Reis de Bois, o corpo em performance. É interessante dizer que a base conceitual da pesquisa foi o Ubuntu e a ancestralidade. Toda pesquisa filosófica, ela precisa lidar sempre com conceitos. E quem quiser fazer filosofia aí, que é uma área bem legal, você vai ter que escolher conceitos para lidar dentro da sua pesquisa. Então, eu escolhi 2 conceitos base, fundamentais, que é Ubuntu e ancestralidade, que também são base fundamental do nosso grupo de estudo. Isso foi bem bacana. O Ubuntu é um conceito banto que ele tem uma explicação assim, muito mais profunda do que ser porque nós somos, por exemplo. Ele precisa de uma existência... Existe um existir no coletivo, mas que ainda não existe na matéria. Por exemplo, um pensamento que a gente está tendo, estamos colocando energia em coisas que ela ainda não existe concretamente.
Para que isso exista concretamente, ela precisa estar em coletividade com outras pessoas. Então, para você existir, para eu existir, eu preciso que, para eu existir como eu existo, a Débora precisa existir como ela existe. Assim como outros objetos existem como existem. Então, o coletivo, e esse coletivo é ecológico, porque o inorgânico e o orgânico também influenciam no seu existir, ou seja, uma árvore também influencia no que eu sou, sabe? Então, é preciso de uma energia coletiva, um vir a ser maior do que eu sou. Porque para você colocar, materializar uma coisa, por exemplo, a brincadeira, para você materializar um ticumbi, um reis de bois, que acontece desde muito tempo, mais de 200 anos aqui no Espírito Santo, ele precisa de uma coletividade que existe não só física, entende? E dentro dessa coletividade não só física, também vem a ancestralidade. Porque a ancestralidade, ela consegue carregar memórias dentro do seu corpo. A ancestralidade, ela existe. Gente, está acabando o meu tempo. A ancestralidade, ela existe. Ela influencia no que você faz, no que você é. A ancestralidade, você pode lidar com a ancestralidade simplesmente pelo seu avô. Por exemplo, eu faço uma brincadeira de reis de bois porque o meu avô fazia uma brincadeira de reis de bois e por devoção a ele, eu faço essa brincadeira. Mas também tem uma coisa anterior que você pode ter na ancestralidade. A ancestralidade não é só esse vínculo parentesco, mas é a sua ligação com a África, por exemplo, é uma ligação ancestral. A Cláudia ouve o hip hop e ela se incomoda, sabe? Uma música que é feita por pretos, uma música que fala de uma indignação contra um sistema, ela fala, eu quero isso. É como se uma ancestralidade dela também puxasse para isso, a ancestralidade fala disso. E para isso existir, ela pode fazer isso em coletivo, ela faz isso em Ubuntu, ela faz isso materializando o imaterial, assim. Filosofia tem alguns conceitos chatinhos, mas eu tentei explicar um pouco. A oralitura, pode até colocar o slide todo, que aí me... A oralitura é um conceito bem legal também, que vai falar sobre o corpo. É um conceito de Leda Martins e ele coloca a oralidade tão importante quanto a escrita. Então, os conhecimentos de matriz africana acabam não entrando na academia porque eles não são considerados legítimos, já que não tem livros sobre eles. Não tem livros fundamentando, sabe? Não tem livro falando que o candomblé tem que fazer assim, assado. É uma cultura muito mais oral. E a oralitura consegue colocar o corpo como transmissor de conhecimentos e escritor de memória, história e de saberes legítimos. Então, o corpo negro, nesse caso da minha pesquisa, é um território diaspórico educacional. Porque eu consigo, através do meu corpo, passar ensinamentos com as cantigas do jongo, com a história com a cênica do ticumbi, fazendo as performances do Reis de Bois, sabe? Aí, depois desse slide, a conclusão que eu tive a partir dos resultados da minha pesquisa foi que existe uma possibilidade de você fazer esse diálogo entre conceitos de filosofia africana, se você destacar quais conceitos você quer, com as brincadeiras afro-brasileiras. E esses locais, a brincadeira, quando ela está sendo feita, que ela é produzida durante todo o ano, por exemplo, o carnaval, ele já perdeu a sacralidade dele. Porque pode ser uma brincadeira que era feita durante todo o ano para que acontecesse um dia de um santo, por exemplo. Como o jongo todo ano eles ensaiam para que um dia acontecesse. No dia do santo, de São Benedito, eles dançam para o santo. O carnaval perdeu a sacralidade, não tem mais o santo, por exemplo. Mas durante todo o ano existe uns ensaios, existe a construção da fantasia, existe a pessoa que vai fazer isso, a pessoa que vai fazer aquilo. Então, esses locais, no caso, o jongo, o ticumbi e o Reis de Bois,
eu estou entendendo eles também como locais educacionais, porque dentro dessas culturas, essas pessoas também não tinham acesso à escola formal, porque são brincadeiras feitas por pessoas negras. E a gente sabe como é a educação no Brasil e como ela é racializada, né? Como a educação tem cor no Brasil. Então, não é que eles não tinham uma educação, eles não tinham uma educação ocidental, mas dentro do Ticumbi, esses locais são locais educacionais e locais políticos, porque é nesse momento em que a comunidade também consegue falar sobre as questões políticas da própria comunidade, reclamar sobre o prefeito que não fez tal coisa, reclamar sobre o vizinho tal que está roubando a galinha de não sei quem. Então é isso. Então são territórios educacionais, portanto, políticos. E agora, essa foto eu achei muito linda, que são as anciãs eu coloquei anciãs, né? Mas são as mulheres mais velhas de Itaúna segurando os santos católicos. Porque elas são brincantes, então elas fazem parte da brincadeira. Elas não estão brincando no momento, mas elas estão participando de todo o processo, porque elas fazem isso por uma ancestralidade. Porque a avó delas fazia, porque tem todo esse processo. Eu acho muito lindo isso. Toda a comunidade participa. E esse Ubuntu tá nisso. Então, em um minutinho, eu vou tentar fazer para vocês duas cantigas de jongo. O jongo, vocês viram que usa o tambor, né? Como eu não tenho um tambor aqui, eu vou usar o meu pandeiro. O maná é um jongo mais lento. E você vê que as cantigas de jongo contam uma história. Aqui, o maná, o homem canta a primeira parte, a mulher responde. É um canto-resposta. Então, eu vou tentar cantar para vocês, rapidão. Ô maná, eu sou um passarinho verde carregado de amor. Ô maná, eu sou. Aprendi a dançar maná nos braços do meu amor. Agora esse é um jogo mais rápido. Esse é um jogo mais rápido. Esse queimou meu canavial. As mulheres dançam muito mais rápido na roda, entende? Então, ó. Queimou meu canavial. Por causa do desaforo, vou deixar de trabalhar. Queimou meu canavial. Por causa do desaforo, vou deixar de trabalhar. E é isso. E isso é, gente, a noite toda se deixar. Aquelas mulheres, tipo assim, daquela idade, elas ficam ali na roda de jongo a noite toda se deixar. E é a coisa mais linda. Então eu vejo esses elementos. E é isso, acho que eu tentei falar, né? Ai, gente, controlar o tempo é muito chato, né? O papel da pessoa que fica controlando o tempo. Eu só vou deixar esse slide aqui no finalzinho, só para, caso vocês queiram fazer contato com a gente, tá bom? Esses são os nossos e-mails. Nossa, que lindo, viu? Como foi maravilhosa toda a apresentação e terminar com essas cantigas foi muito maravilhoso, né? Assim, tocou muito o coração da gente. Realmente, assim, a gente está com um tempo tão curto, né? Dá para falar tanta coisa bacana, mas vamos continuar falando mais um pouco, pegar aqui as perguntas do pessoal, né? Sobre o que foi exposto. A gente trabalhou fortalecimento da identidade negra a partir da literatura, a partir do hip hop, a partir das brincadeiras, né? Da filosofia afro-brasileira, africana, expressa nas nossas aspectos culturais tão importantes, né? Como as brincadeiras, como o jongo. Então, assim, é muito interessante a gente ter acesso a essa informação e entender a beleza da cultura afro-brasileira, a grande contribuição, né, da África, dos povos africanos, à constituição da nossa identidade, né, brasileira, que foi tão mas
quero agradecer intensamente aí a excelente apresentação da professora Débora, da Thaís e da Cláudia, pesquisadoras, e abro o espaço para perguntas, né, dos nossos espectadores aí. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode colocar no chat. Lembro também para as pessoas que não colocaram seu nome e e-mail completo no chat para colocar também, porque a gente está recolhendo para registrar presença e fazer os certificados. Vamos ver aí. Gabi, você conseguiu pegar alguma pergunta no chat? Não tivemos pergunta não, professora. Mas os e-mails eu registrei de todos. Não, então, assim, eu quero fazer uma pergunta, então, porque o pessoal fica meio tímido. Então, eu que estou, assim, meio como uma mediadora, eu vou abrir os trabalhos para o pessoal se animar a perguntar, né? Então, eu queria perguntar para... Oi, Sandro, você quer falar? Quer fazer pergunta? Ai, meu Deus, Pode. Pode fazer a pergunta, depois eu faço a minha. Oi, Sandro, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Também tem uma pergunta aqui no chat agora, Daiane. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. O Sandro teve um problema na conexão dele. Ah, tudo bem. Ah, tá. Eu vou ler aqui, então, a pergunta da professora Raquel. Professora Raquel, que também é membro do NEABI, tá, pessoal? Esqueci de falar no início. Obrigada aí, professora Raquel, pelo esforço de trazer as nossas excelentes convidadas para hoje. Gostaria de perguntar à professora Débora quais os principais desafios em levar adiante o trabalho do grupo hoje dentro da academia. Digo desafios institucionais mesmo, fora os que a pandemia nos trouxe. Vou fazer um conjunto de 3 perguntas, que aí vocês respondem, tá? Tudo bem. É muita pergunta, né? É muita pergunta? Não, desculpa, meu áudio tá ligado. Perdão, esqueci aqui, vou desligar aqui. Desculpa. Não, então, a minha pergunta para a professora Débora é assim, professora, você citou aí várias histórias instigantes que fiquei super interessada em ler, né? Nossa, que maravilha! Nós temos aqui no nosso público alunos de pedagogia, né, que vão trabalhar com crianças. Queria que você falasse um pouquinho desse papel da literatura na reconstrução da identidade negra, né, e no papel educacional que ela tem para ensinar as pessoas a vencer os racismos, né, que estão tão presentes na escola. A escola é um espaço de racismo, infelizmente, em vários aspectos. Aí, como é que a gente pode, os alunos, que serão futuros pedagogos, né, lançar mão dessa literatura tão interessante, tão bonita, né, para nos ajudar a desconstruir essas relações racistas, né, na escola. E o Sandro quer fazer sua pergunta, Sandro, para a gente fechar o bloco de 3? Não. Eu peço desculpa, eu estava só com o áudio ligado. Eu achei que ia fazer 3 perguntas. Mas eu achei a explicação muito clara. Aí eu fiquei com dificuldade de fazer pergunta pela ótima explicação. Ah, sim, Sandro, eu quis dizer 3 perguntas da plateia, né? Minha não. Então, por isso que eu achei muito. Aí eu não sabia onde legal. Meu Deus do céu. A mulher vai responder o Enem de volta agora. Não, mas porque aí eu fiquei assim, não, agora eu entendi 3 perguntas, mas eu vou dar a oportunidade. Eu gostaria de perguntar. Tá bom, então a Gabi fecha o bloco de 3. Vai lá, Gabriela. Isso. Eu trabalhei, né, há algum tempo, já tem 5 anos na biblioteca, e desde que eu entrei, eu tentei realizar projetos junto com as professoras, né,
que tragam a identidade, a cultura, os costumes negros, né, à tona. Mas muitas vezes elas só queriam trabalhar no momento da consciência negra, por exemplo. Então, como também desconstruir essa ideia de que a gente só pode trazer a literatura negra, dar voz à literatura negra na época da consciência negra, entendeu? Como que eu posso estar ajudando a conscientizar esses professores da importância de se trabalhar os livros, a literatura negra, a todo instante, né? Assim como a gente trabalha tantas outras literaturas. Obrigada, gente, pelas perguntas. Já vou, inclusive, também falando que eu tinha até explicado para a Raquel, né, que eu tinha um teto de horário, porque eu tenho outro compromisso agora, na sequência, então eu vou responder e vou ter que pedir licença para sair, vou deixar as meninas, a Thaís e a Cláudia, para responderem também, elas também são formadoras, elas também trabalham com toda essa discussão que a gente faz, então elas vão poder responder caso tenha alguma outra, tá? Porque o limite do tempo realmente está me pegando aqui. Tá? Eu estava também controlando o tempo delas e me controlando. Olha só, que bom que vocês gostaram, assim, foi com muito carinho que a gente preparou isso para vocês, esse material, e o mês da consciência negra, a gente costuma dizer na literatura que é o mês da paciência negra, né, porque acaba que a gente também, falando justamente isso que a Gabriele falou, né, tudo culmina em novembro, então, em alguma medida, a gente se sobrecarrega também, e aí a gente preparou, porque esse foi um convite antecipado, né, foi uma coisa bem organizada, diferente de outras situações que acontecem de chamarem a gente de ontem para hoje, né, e aí a gente está pensando várias coisas, né, na literatura, e tentando, observando, né, esses comentários de vocês, essas perguntas, que também são reflexões, respondendo primeiro a Raquel, a grande questão, Raquel, tem sido, no âmbito da universidade, para o literatura, que é um grupo com essa natureza, de reconhecimento de que é um grupo de pesquisa como qualquer outro. Eu acho que isso tem sido um grande desafio, a ponto de ter dia, por exemplo, da gente não ter sala para fazer os encontros, porque é uma sala de professores e professoras dividido com um monte de outras pessoas. E aí nós somos barulhentos, vocês viram aqui, né? Só por essa demonstração da Thaís, já deu para ver, a gente não é um grupo que fica quieto, não é um grupo que senta e lê um textinho só. E aí tem hora que explode em gargalhada, explode música, explode em movimentos. Então a gente é muito grande no sentido assim de a conformação dos corpos em carteirinhas, em mesinhas, né? Então essa falta de reconhecimento de que grupos de estudos e pesquisas podem ser em outros modelos nos cria essa dificuldade, a ponto de ter dias a gente ter que ir lá para o pátio, daí ficar cheio de bichinho mordendo a gente, né, porque na UFES é uma coisa, assim, você fica toda mordida se você fica fora do ar-condicionado. Então, essa questão é uma. Outra também é o reconhecimento da literatura infantil, né, como área de pesquisa, como uma área séria de pesquisa. A gente brinca sério, inclusive, né, a brincadeira é séria aqui. E também, nesse momento da pandemia, daí não é essa a questão tem sido mobilizar os nossos encontros, a gente continua se encontrando semanalmente, e é uma coisa, assim, para algumas pessoas, inclusive, os encontros do literatura são as válvulas de escape semanais, é o momento em que a gente respira, em que a gente pode compartilhar sentimentos. Teoricamente, a gente discute textos. Eu digo que teoricamente porque, às vezes, a gente fica 2, 3 semanas em 5 páginas, né? Por exemplo, agora a gente está discutindo o livro da Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação, que é um texto teórico, né? Mas que aciona um monte de outras questões. E hoje a gente decidiu falar de filme, hoje foi um encontro. Hoje a gente decidiu falar de filmes, de séries, e fomos por esse caminho. Então, também a gente está tendo que encaminhar, o literatura já era assim, mas a gente está tendo que levar conforme os nossos sentimentos. Em alguns momentos pegamos pesado em algumas leituras, em outros momentos a gente tem que trabalhar com leveza. Então, para que a gente se constitua como um grupo e continue se encontrando semanalmente, está tendo muito essa coisa, assim, e de um cuidado muito, muito intenso. A primeira coisa que a gente faz é perguntar como é que cada um está. As pessoas precisam dizer como é que estão, compartilhar os sentimentos. Às vezes uma palavra amiga já ajuda, porque tivemos perdas, inclusive, familiares no grupo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse lado humanizador, né? Porque senão as pessoas se afastam, né? A gente não tem muito a força de manter um grupo assim.
Pensando na pergunta, acho que foi primeiro a professora Daiane, depois foi a Gabriele, né? Eu vou tentar responder de um modo geral. A literatura infantil, ela já nasceu com um problema, né? Ela nasceu, diferente da literatura adulta, ela nasceu com um caráter didático. Ela nasce no ambiente escolar. Ela nasce para fomentar uma formação escolar. Então, ela nasce também com valores moralizantes. Ela é discriminada, inclusive, por estudiosos da literatura adulta, porque ela é pensada na escola. Então, o grande trabalho da literatura no final do século, segunda metade do século XX para cá, tem sido de mostrar que ela é uma arte tanto quanto a outra, quanto a literatura endereçada ao público adulto. Então, como ela é uma arte, e toda arte é libertadora, né? O papel da literatura infantil é de libertar. E quando a literatura tem a temática da cultura africana e afro-brasileira, ela tem o papel, inclusive, de formar, né? Eu não vou colocar na responsabilidade da escola, nem da literatura, uma responsabilidade histórica de combate ao racismo. E eu não trabalho também com a literatura como um remédio, como cura, assim, tem uma criança que perdeu o avô na turma, então eu trabalho um livro de literatura que trata do tema de morte. Não, não é isso. É entender que nós somos formados pelas artes que nos circundam. Se a gente é formado por uma única arte, uma única literatura eurocêntrica, que representa os clássicos contos infantis, e aí você já sabe, né? Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Branca de Neve, nós vamos ter uma restrição de mundo, a gente vai ter uma representatividade, uma representação única de ser princesa, de ser príncipe, de sonhar, de imaginar, né? Então, o papel da literatura com a temática da cultura africana e afro-brasileira, assim como com a temática indígena, ela nos dá uma ampliação. Eu fico pensando assim, sempre parece que é um cabresto, e parece que rompe esse cabresto, assim, não tem mais, você olha o mundo, e você consegue imaginar outras sociedades, outras possibilidades. Então, a gente recupera, inclusive, a nossa humanidade, nós, ainda mais nós, né? O povo, o país, fora do continente africano, de maior população negra no planeta Terra. Então, é mais do que natural, deveria ser mais do que natural, que essa literatura, inclusive, fosse maioria nos acervos das bibliotecas, né? E, inclusive, também, Gabriele, responde isso, né? Por que só no 20 de novembro, né, gente? Se nós estamos falando de uma literatura que compõe responde à proporcionalidade da população brasileira, porque a população negra no Brasil é 54%. Então, por que restringir apenas, como, por exemplo, a literatura indígena, que fazem tudo no 19 de abril, por que apenas no 20 de novembro? E aí, se, por exemplo, eu mostrei o texto do Adamastor Pangaré, né, que o Joaquim incomoda-se porque a mãe está grávida de uma menina, ele queria um irmão. Isso é um tema que crianças vivem. Então, qualquer criança se projetaria, né, qualquer não, as crianças que têm irmãos, né, se projetaria naquele menino, naquele drama, né, naquele conflito. É uma história que vai retomar uma ancestralidade africana. Se eu sou uma criança branca e vejo isso, eu consigo entender que o mundo não gira em torno apenas da minha forma de ver o mundo. Porque quando eu, criança branca, olho para a TV, me vejo na TV, olho para os livros de literatura, me vejo nos livros, e tudo à minha volta que representa positividade parece comigo, eu começo a entender que sou eu a representante da humanidade. Né? E não, quando a criança branca também se depara, eu estou falando, pensando na criança branca, mas né, pense então o impacto disso para a criança negra, né? Quando ela se depara com pluralidades, modos plurais de existir, ela também recupera a sua humanidade, ela não se sente sobre-humano, né? Porque a gente vai falar de subhumanidade e sobre-humanidade. Então, a gente, usando as palavras da Chimamanda Adichie, né, a gente rompe com a história única e a gente oferece mais histórias, né? Aquele vídeo, O Perigo de uma História Única. Então, não tem como, para mim, imaginar o trabalho de literatura infantil com personagens negras apenas num período. Porque você olha para a sua escola, inclusive, para as escolas públicas, né? Pensando nas escolas públicas majoritariamente. As crianças não correspondem àqueles livros clássicos europeus. Então, como é que você vai fazer isso? Né? Você vai dizer que ser você não é o bonito, porque é isso que as crianças vão entender quando elas vão lendo, né? A gente vai vendo isso, pesquisas de mestrado e doutorado que vão captar as vozes das crianças, elas vão aprendendo que ser negro não é bonito e que o único modelo de ser bonito é o branco, né? Então, imagina o impacto que é para todo mundo, né? Então, respondendo rapidamente, né?
Eu acho que a gente, de alguma forma, tenta fazer isso na literatura. Mas, como vocês viram, literatura também vai para outras frentes, né? Então, os produtos culturais, o hip-hop também. E a gente tem literatura que vai... O hip-hop vem para a literatura, né? O Emicida está escrevendo literatura infantil. A Thaís trouxe a oralitura. A oralitura também é uma marca dessa literatura, porque não é uma literatura... Inclusive, a oralidade europeia, né, gente? A literatura europeia, os grandes clássicos europeus infantis, eles eram oralidade, né? Mas foi desvinculado, né? A gente pensa que é só literatura escrita. Mas a tradição africana, não, ela não perdeu isso. Então, muitos livros que estão escritos, eles são narrativas tradicionais africanas. Então, a oralitura, o hip-hop e tantas outras manifestações que nos compõem, a ilustração, né? As artes visuais também é uma marca da literatura, tudo isso vai nos compondo como um grupo. Então, a gente acaba também tendo um olhar mais ampliado. Eu, como professora e orientadora de uma maioria do grupo, eu mais aprendo do que ensino, gente, de verdade, assim. O que eu já aprendi, o que eu me transformei como cidadã para pensar, inclusive as artes, foi uma transformação. Então, é um processo muito longo, né? É um processo também coletivo. Não sei se respondi, mas espero que eu tenha respondido. Agradeço imensamente, imensamente pela oportunidade, tá? Espero que em outras oportunidades a gente se reencontre. Tem aqui, Elisângela, um comentário aqui muito legal. Depois vocês, meninas, também leiam ali, respondam, conversem um pouquinho com o pessoal, tá bom? Beijão para vocês. Muito obrigada, Débora. Perfeita a resposta, respondeu muito bem, muito obrigada mesmo. Sinta-se à vontade para sair. A gente não vai se estender também muito aqui, porque a gente também tinha combinado um horário, né? Mas gostaria só de abrir mais um espaço para perguntas, as últimas perguntas para a gente fazer e encerrar nossa noite. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Thaís ou para a Cláudia? Lucas. Pode falar, Lucas. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Lucas, eu sou amigo da Cláudia, né? Eu sou de faculdades diferentes, de estados diferentes, mas vim prestigiar minha colega, minha amiga, né? Colega de profissão e amiga da vida. E o que a fala da última professora estava falando realmente me pegou bem, porque esses dias eu trabalho com quadrinhos no mestrado. Eu não sou da literatura, eu sou da linguística, mas eu trabalho com quadrinhos. E eu trabalho muito com a questão da representatividade da mulher e com quadrinhos e tudo mais. Mas esses dias eu estava parando para pensar que eu trabalho com quadrinhos de super-heróis. E muito é uma questão que não há representatividade, né? Eu fico me perguntando como que a gente, enquanto professor, para a gente poder, né? Eu me coloco numa luta antirracista, a gente tem que levar personagens, e eu gosto de histórias em quadrinhos, como que a gente deve apresentar, porque são pouquíssimos os heróis. Eu trabalho com uma personagem da DC, né, com a Mulher Maravilha, e a própria história da Mulher Maravilha, no início, não há Amazonas negras. Depois, só em 1970, que nós vamos ter uma implementação de uma única Amazônia negra. E mesmo assim, ela fica só um ano. Mas quando a gente vai pensar, trabalhar em todos os desenhos que tem, né? Os Vingadores, que é muito forte hoje em dia, e você tem aí a própria Liga da Justiça, que são pouquíssimos heróis. Na Liga da Justiça, você só tem o próprio Lanterna Verde como inspiração negra. E mesmo assim é só o segundo, e ele é sempre colocado em segundo plano. Né? Você não tem nenhum personagem negro propriamente dito. Eu acho que provavelmente muito mais gente, né, já percebeu isso, né? O que eu estou falando aqui não é claro, mas enquanto literatura, enquanto que é uma literatura, né, no caso, voltando para o quadrinho, porque eu gosto de trabalhar, eu queria saber como que a gente contorna essa situação, porque a gente não pode, por exemplo, exigir das fábricas, né, dessas editoras, de colocarem. E realmente foi o que a professora falou. Um dia só para a gente poder falar disso e pensar nisso é muito pouco. É muito pouco, né? A gente vê que agora nós temos um movimento um pouco mais grande, um pouco maior, né, com o Pantera Negra, que é uma coisa muito da representatividade, é um dos meus favoritos, mas a gente ainda falta falar muito pouco sobre isso, né? Como que a gente trabalha a literatura se tudo que as crianças verem é branco? Cinderela, a gente foi ter uma primeira princesa negra em 2010, 2011, olha só quanto tempo, né? Que foi a Tiana.
E mesmo assim, né, a gente já tem uma série de problemas na história da Tiana, que a gente percebe que ela está em relação a outras, as outras já eram princesas, ela para ser princesa teve que casar com... Enfim, é um grande... Gente, eu vejo que ainda é uma grande luta, né? Porque às vezes eu me pergunto se a gente já não está óbvio falar disso, né? Eu falo, meu Deus, será que a gente precisa explicar o óbvio? E cada dia mais eu vejo que a gente tem sim que falar, o tempo inteiro disso tem sim que falar, porque eu até comento isso muito com a Cláudia, eu falo assim, meu Deus, se para mim, que sou um homem branco, às vezes quando alguém fala assim, eu falo, meu Deus, já é cansativo para mim explicar, fico imaginando como que a luta não para, né? Então, era mais sobre isso, de como saber trabalhar essa literatura mais infantil, já que não há personagens negros. Como que a gente faz? Como que a gente coloca os alunos? Aí, como que a gente leva para os nossos alunos? Porque na minha escola, pelo menos uma escola pública, a maioria, a gente sabe disso, que a maioria é aluno negro, a maioria não faz, perde. Você vê quando você vê um ou outro, né? E como é que a gente representa isso? É difícil, né? Não, o problema é colocar o Cyborg, que é negro. Porém, o Cyborg não dá pra funcionar, né? Mas, junto com o Lanterna Verde. Sandro, fecha seu áudio. Gente, desculpa. Perdão, gente. Perdão. Meu Deus, tá ligado. Desliguei. Desculpa. Que o super-herói entenda aí. Eu tava falando sozinho. Eu não vi que eu tava ligado. Desculpa, Cláudio. Desculpa, Lucas. Desculpa aí, todo mundo aí. Tá bom, tudo bem. Então, meninas, Thaís, Cláudia, se gostariam de responder a provocação do Lucas, como é que vocês acham que a gente pode reverter essa questão da baixa representatividade do negro, né, da negra, no espaço, por exemplo, dos super-heróis, né, esse universo, na verdade, da literatura no geral, né? O que vocês acham que a gente pode fazer? Gente, eu posso ajudar, tá? Eu tô aqui pra ajudar. Super-herói eu entendo. Eu tenho evidência que o super-herói é negro. Mas eu tô falando aberto. Pode já. Tá, entendi. A representação na literatura, a gente vê que, na verdade, os super-heróis podem ser um reflexo desse racismo e até da má representação das pessoas negras, né, das infâncias, dentro da literatura infantil. A gente pode, inclusive, problematizar isso. Colocar que a literatura infantil, por não ter uma boa representatividade dentro dos ambientes escolares de pessoas negras, como que isso se estende também às relações comerciais, audiovisuais, direcionadas ao público jovem. Talvez realmente seja uma mudança colocar livros de boa qualidade dentro das escolas que representem a cultura negra, por exemplo, a gente vê Wakanda e se sente muito representado, sabe? E é uma cidade fictícia, sabe? Que a gente fala, a gente é de Wakanda, a gente ainda nem sabe de onde a gente veio. Bruna Guié, a galinha de Angola, é muito interessante porque é uma menina que ela sabe de onde veio, ela sabe de onde a avó dela veio, ela fala, por exemplo, de uma cultura, que é a cultura iorubana, da criação do mundo. Sabe, a gente pode vincular isso também, talvez se a gente criar crianças que se vejam mais representadas com livros infantis que tratam de uma ancestralidade, elas exijam isso mais da indústria, porque a gente também sabe que os super-heróis têm essa relação comercial, né? Então, eles fazem isso porque o público deles também é um público branco, né? Nos Estados Unidos, os negros ainda são... A gente vê um racismo muito mais explícito lá. São poucas pessoas que são consideradas negras, né? Tipo, são poucos porcentos da população diferente daqui. Então, eu não sei falar muito super-herói, mas eu sei que eu entendo que é uma coisa que é destinada a um público branco, que tem poucas representações de pessoas negras. Talvez isso possa mudar a partir de inserção de crianças mais ativas sobre as relações raciais, que saibam de onde elas vieram, que consigam estabelecer isso. Isso pode ser estabelecido dentro da escola para que ela
tipo assim, a partir da escola, vá para a sociedade de uma forma diferente. Porque a gente sabe também que a escola é o reflexo da sociedade, né? A gente vai ver isso com a Eliane Cavaleiro, que vai falar do silêncio do lar, o silêncio escolar. Mas que eu acho muito interessante da escola ser uma reprodutor de alguns problemas da sociedade, mas ela também pode... Mas eu também não quero colocar, tipo assim, um fardo na educação de ter que fazer várias coisas. Não, mas ela pode ser uma aliada, né? Numa luta antirracista. Não sei se eu respondi a pergunta, você perguntou o que poderia ser feito. Eu acho que pode ser feito isso, porque o grupo vai falar sobre infância também, né? Então, eu trouxe para a infância. Não sei se a Cláudia queria completar. Eu queria completar, porque eu acho que essa discussão dos quadrinhos, ela é meio que uma discussão de colocar cotas dentro do universo, né? Então você tem, por exemplo, Super Choque. Ele é, quando a gente pensa, quando a gente fala da nossa infância, fala, qual desenho você lembra que tinha um protagonista negro? Sempre se fala o Super Choque, porque era depois que você chegava da escola, o Super Choque passava ali entre 11 e 11h30. E agora a gente tem o Pantera Negra, né? Que não é só um super-herói, porque o filme Pantera Negra, ele se constitui de várias pessoas, e dentro desses heróis tem as heroínas também, que a presença da figura feminina é muito forte nas tradições africanas. A gente tem a Tempestade no universo da DC. Então, eu acho que uma estratégia é você saber que você tem essa limitação de super-heróis, que isso aí não é uma mentira, a gente tem uma limitação, mas você tem que explorar esses super-heróis que você tem. E aí trazer, assim como a Thaís falou, outros meios, né, como a literatura infantil. A gente, quando a Thaís, ela dá o exemplo do livro, a gente tem as panquecas de Mamapânia, que fala desse senso de coletividade, desse senso de território. E o Wakanda, nada mais é do que o território, é a gente revogar um território que foi nos tirado, uma pátria que foi nos usurpada, e que a gente a gente está aqui neste país sem saber de onde que nós viemos, de qual nação exatamente. Então, quando se fala que nós somos descendentes de africanos e que nós viemos de África, tá, mas qual África que a gente está falando? A África é um continente, a gente tem muitos países que a gente nem sabe de qual país que a gente é. Então, é trazer outros meios, né, que no caso, como a gente aponta que é literatura infantil, que é o que a gente estuda, que é o que a gente pesquisa, e apontar isso para os alunos, porque o mercado dos quadrinhos, assim como todo mercado no sistema capitalista, ele é feito de oferta e demanda. Então, se a demanda dos alunos, ao observarem que, olha, eu não estou sendo representado, eu não vou consumir essa cultura. Se você vê, por exemplo, com a estreia de Pantera Negra, o quanto que foi um boom na indústria dos quadrinhos, porque as escolas se organizavam para levar as crianças para os cinemas. Nos Estados Unidos, cidades pararam, bairros, tipo assim, bairros negros pararam para ver Pantera Negra, todo mundo se vestia. E lógico, a gente está falando num sistema capitalista, tudo isso é vendido, tudo isso é voltado para o mercado, para a arrecadação, né, de fundos, para manter a Marvel sendo uma empresa muito rica. Mas se as crianças, desde cedo, elas perceberem que elas não estão sendo representadas, elas não vão consumir e, consequentemente, não vão dar dinheiro para essa indústria. Então, é mostrar outras alternativas e, dentro das possibilidades que a gente tem, com os heróis limitados que a gente tem, a gente explorar eles a fundo. Falar sobre a Tempestade, que é casada com Pantera Negra nos quadrinhos, e como que isso também reflete o casal afrocentrado, né, que une a sua raça ali e produz, e tem uma família, constitui uma família dentro de um reino que é o Wakanda. Pensar nessas figuras femininas que são tão fortes, e por que a gente tem essa sociedade, uma sociedade patriarcal, sendo que em África é uma sociedade totalmente matriarcal. Então, são várias estratégias que você tem aí dentro desse campo limitado. Eu penso muito sobre isso também, porque eu gosto muito do universo do quadrinhos. A Cláudia sabe como que eu gosto de falar, estou sempre falando isso com ela, e eu fico pensando muito nisso porque é uma coisa que sempre me atraiu os meus amigos, né? Eu sei que muitas crianças gostam, mas eu penso muito sobre isso porque a gente sabe que a literatura que tem na escola é uma literatura branca, e é uma literatura que a gente vai pensando que vai corroborando o imaginário infantil, como a professora falou, na questão de que
a gente é tão perpetuado com imagens de brancas, de um imaginário do que é ser bonito, do que é ser herói, que a gente não, quando a gente não se vê representado, a gente passa a achar que não, aquilo não acontece, de fato, né? E quando há uma quebra nisso, às vezes causa o que a gente vê, por exemplo, não sei se vocês conhecem, há uma série dos Titãs, que está sendo feita em live action, né? Você está vendo com personagens aí, e uma das atrizes representando uma personagem que é a Estelar, é uma personagem que é uma alienígena, que ela veio do espaço, e a atriz que representa ela é uma atriz negra. Ela teve que desfazer, tirar os comentários do Instagram de tanto racismo que ela sofreu. Porque estavam falando que ela não estava sendo fiel ao personagem. Só que tem um outro personagem que é verde, e ele é representado por um cara branco, e ele não recebeu um comentário na foto dele. Então, assim, eu acho que eu entendo o que a Cláudia falou, eu tento fazer isso, enquanto sempre dou preferência a falar de personagens negros, sempre vou tentar fazer isso para a gente poder tentar corroborar e tentar, aos poucos, desconstruir esse imaginário branco que está aí, né? Porque é um imaginário que só reforça esse imaginário, essa ideologia racista, né? Mas eu só queria deixar clara essa parte da Estelar, que ainda hoje eu vejo que ela ainda sofre ataques racistas por conta de o pessoal achar que ela era branca, sendo que ela era uma alienígena laranja. Lucas, um dos movimentos também interessantes que a gente pode estar fazendo no espaço escolar, em casa, né, com os nossos primos, enfim, parentes e amigos, é trabalhar a questão do autorretrato. Né, o autorretrato, a criança pode se descrever, ela pode fazer um desenho de si, então construindo essa identidade, entendeu? De si mesma, a identidade cultural, porque ela pode perguntar como ela nasceu, como ela era antes, né, e agora se vê no espelho como está. Então, trabalhar essa questão do autorretrato também é muito importante, que aí vai desmistificando a ideia de que a beleza europeia, a beleza branca é a que importa, e, na verdade, você vai se reencontrando em si mesmo. Então, essas questões todas, elas devem ser trabalhadas cotidianamente. Perfeito, Gabi. Aí a gente encerra o debate, infelizmente. Eu sei que aqui a gente pode ficar até, sei lá, vários dias conversando, que o tema é muito interessante, né? Mas, como a gente já excedeu o nosso tempo, eu agradeço a todos. E, assim, fica também, né, a demanda para que nós tenhamos mais pessoas negras escrevendo, publicando, aparecendo, representando na mídia, forçando forçando essas estruturas racistas que não contam as nossas histórias, né? Não contam as histórias das pessoas negras da África, né, da complexidade do continente africano e da interferência e importância dele na cultura aqui no Brasil e no mundo, né? Realmente a gente precisa ocupar espaços, por isso que é uma luta política, é uma luta educacional, né, na escola, em vários espaços que a gente tem que estar e ocupar para se fazer, para se impor, né, a essa cultura e desconstruir essas bases racistas, excludentes que nós temos, né? Mas então, pessoal, agradeço demais a Thaís Ximenes, a Cláudia Patrocínio pela participação excelente, né, que abrilhantou aqui a nossa noite de discussão, a professora Débora, que teve que sair, e desejo, o NEABI deseja a vocês sucesso nas pesquisas, que vocês tenham, e que se frutifique, né, e que vocês tenham uma excelente trajetória aí, já estão tendo, né, uma trajetória acadêmica. Muito obrigada a todos os presentes, a todas as presentes. Bateu uma fotinha, professora. Tá, só lembrando de colocar e-mail e nome completo no chat para poder a gente gerar certificado para vocês. Vamos fazer uma fotinha agora. Você consegue fazer aí, Gabi? Vou fazer um print na tela. Tá. Vamos aparecendo aí, meninas e meninos, na tela para a gente fazer um print, registrar o nosso encontro.
Foi? Será que a Gabi... Foi, Gabi? Eu fiz um. Se alguém mais quiser fazer, fique à vontade. Como é que a gente pega todo mundo? Eu não sei. Eu fiz, mas também não estou conseguindo pegar todo mundo. Deixa eu fazer mais um print aqui. Vamos lá. Todo mundo sorrindo. Ei, Dai, eu acho que eu descobri como pegar mais gente. Ah, é? Você pode fazer. Clica no... tá, pode falar. Não, se você clicar naqueles 3 pontinhos que tem no canto inferior direito... Ah, sei. Alterar layout. Aí você coloca um mosaico. Mosaico? Isso, que eu acho que dá para aparecer. Ah, tá. Ah, sim. Agora dá um print aí. Abre as telas, pessoal, para a gente bater um print legal. Isso, pessoal. Vamos lá, então. Oi? Foi. Oi. Eu fico aqui ansiosa aqui falando. Com certeza vou sair falando nessa foto. Mas tudo bem. Gente, muito obrigada. Excelente noite para todos. E lembrando que nós temos mais um encontro esse ano no grupo de estudos, que é no dia 17, né, meninas? Dia 17 de dezembro. Isso, Dai. 17 de dezembro está marcado o nosso próximo encontro. E o tema vai ser sobre cultura indígena, tá? A professora Kátia Silene vai conduzir, vai apresentar. Kátia, você quer falar rapidinho do tema? Eu estou sem o título. Na verdade, a gente está construindo ainda, né, Gabi? Eu e a Gabi estamos fazendo uma parceria, mas a gente vai tratar sobre também questões da literatura indígena. Ah, sim, perfeito. Então, vocês já estão convidadíssimos a participar, tá bom? Nesse mesmo formato que nós fizemos. E se tiverem sugestões, só nos procurarem aí, os nossos alunos, tiverem sugestões de formato para nós, tá bom? Um excelente... A gente só vai falar aqui para vocês seguirem o Literatura também, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Lá no Literatura tem algumas coisas também. Quem sabe vocês achem um livro lá sobre cultura indígena. Eu acho que tem, né, Cláudia? Vai falar aquele... Mas vai que tem alguma coisa legal também, né? E é isso, gente. Muito bom estar com vocês, viu? Boa noite. Faço das palavras da Thaís as minhas. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui nessa noite. E sigam Literatura. Isso aí, gente. Vamos seguir o Literatura no Instagram e acompanhar os trabalhos, hein? Isso. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Gabi, você pegou todo mundo aí no